Não vou não. Pronto, meu amigo, bom estudo. Ok, boa noite mais uma vez a todos, tá? E eu gostaria de fazer uma pequena oração, uma pequena prece, rapidinho aqui, tá? Pelo tempo, tá? Agradecendo ao nosso modelo, nosso Mestre Jesus, aquele que tem sido um norte, né? Diante de tantas certezas, de tantos conflitos há muito tempo. Pedindo a Ele, a nosso Pai Criador, e aos nossos amigos espirituais, principalmente aos nossos anjos da guarda. Que assim seja. Bom, me coube na noite de hoje as páginas 131 a 141 da Revista Espírita, com os seguintes tópicos, né? Realismo, idealismo, cultura, os obreiros do Senhor, instrução moral e a vinha do Senhor, caridade para com os criminosos. Ok? Então, eu vou fazer uma síntese, né, porque o tempo, obviamente, nos permite alongar, né? Mas o realismo o idealismo e o realismo na pintura. Bom, as palavras realismo e idealismo, elas já são por si só definidoras, né? Mas como na revista Espírita nós estamos tratando aqui do espiritismo, é, a conotação para nós aqui é uma conotação de natureza espírita, espiritual, certo? E o texto, esse texto, ele discute a influência das ideias espíritas sobre a arte. Particularmente, ele explora como o realismo e o idealismo podem ser interpretadas à luz do espiritismo, sugerindo que a arte pode transcender a mera representação do mundo físico para captar aspectos mais elevados e espirituais da existência. Eu lembro de Oneida Terra, numa palestra que ela fez no Grupo Espírita Tualpa Barbosa Lima, e o espírito que orienta o trabalho da Oneida, é, salvo engano, ele faz um estudo sobre sons, sobre melodias, sobre música, né? Há cerca de 1000 e poucos anos, tá? E eu deveria ter pesquisado, mas não deu tempo aqui. Se eu não me engano, é a irmã Virgínia. Mas o que importa, a médio Odeir da Terra. E eu pensando, quando eu ouvi essa palestra no Grupo Espírita, o que é que nós temos além da música e da arte que nós temos, né? E ela dizendo que o que nós conhecemos dessas áreas é muito pouco. Ela, sendo uma estudiosa há tanto tempo, né? Ela falava de sons da natureza, sons que nós sequer imaginamos que existem. Então, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a música, a arte, ela é, na verdade, ela está em pleno desenvolvimento, né? Imagine o que nós temos pela frente ainda. Imagine a medida que a gente conseguir um crescimento espiritual, planos mais espera. Muita coisa boa, claro, né? Se aqui nós já temos, imagine lá. Eu lembrei, quando eu estava fazendo a leitura aqui, de duas imagens que eu vi essa semana que me comoveram. Uma, as duas referente à música, né? A, o grande mestre Dorival Caymmi, ele sentado ao lado de Tom Jobim, com os dois filhos, né? O Dori
e a outra, a filha dele, ele sentado ao lado o Tono no piano, né? E o Dori falando, né? Eu queria que você tocasse uma música que todas as vezes que eu ouço ela me emociona muito. Do Dori falando, Dori que eu digo é o Dorival, né? Falando isso. Aí o Tom começou a tocar música no piano e a expressão do Dorival Caymmi, ele quase chorou. Ele quase ouvindo a música. Eu fiquei observando e falei, nossa, uma pessoa da envergadura dele, ele viajava, você percebia que ele viajava na música. Eu posso até dizer o nome da música, que é Luísa. E ele ficava assim, embevecido, né, em ouvir o Tom do lado e cantando. E um velho conhecido nosso, que é o Gilberto Gil. Ele, numa filmagem, é, ele chorando ouvindo, né? As lágrimas desciam dele ouvindo a música. De fato, a música, a pintura, em geral, né? Elas nos comovem tanto e nos coloca num nível, eu vou falar que é alterado de consciência para cima, né? Que, de fato, talvez nos dê, assim, em pequenos momentos, em pequenos segundos, né? Em pequenos minutos, uma certa vivência do que nós temos de mais sublime. Então, imaginemos isso, né? As possibilidades que ainda existem nesse sentido. Tá? E o realismo e o idealismo, o espiritismo, obviamente, trabalha com ambas as vertentes, né? Tanto o realismo, tanto quanto o idealismo, quanto o realismo. É, uma outra questão que nós vamos falar, que é essa visão do plano espiritual, né? Quando eu peguei o texto, eu comecei aqui, eu comecei a perceber uma coisa. Aliás, me chamou a atenção. Eu fiquei me perguntando como é que esses tópicos, você começa com realismo, idealismo na pintura, vai obreiras do Senhor, instrução moral, a vinha do Senhor e a caridade para com os criminosos. Eu fiquei me perguntando como isso estava coeso, porque o Kardec não escrevia sem propósito, os espíritos também não traziam essas mensagens ou melhor, sem propósito, né? E eu fiquei pensando um pouco e cheguei à conclusão que essa coesão ela é sustentada por vários elementos, que são justamente os tópicos que estão na revista. A visão espiritual e moral. Aqui estou pegando já a coesão que existe entre os tópicos. Visão espiritual. Todos os tópicos discutem, direta ou indiretamente, a importância da moralidade, da espiritualidade na vida humana, seja na arte, no trabalho, na instrução moral, ou na abordagem da criminalidade. A ênfase está sempre na elevação espiritual e no desenvolvimento das virtudes. Então, quer dizer, essa é uma dos princípios que dão coesão a todos esses tópicos. Vamos a outro aqui. Transformação e progresso. Um tema recorrente é o progresso, tanto individual quanto coletivo. Cada tópico aborda como a adesão aos princípios espíritas pode levar à melhoria pessoal e social. Na pintura, isso se manifesta na forma por uma arte que transcenda o físico e capte o espiritual. Olha que interessante. Nos obreiros do Senhor, não sei se caiu.
Eu vou continuar falando. Nos obreiros do Senhor é a missão de disseminar a doutrina para o bem coletivo. Na instrução moral e na caridade para com os criminosos, é a formação moral que é destacada. Caridade e fraternidade. Mais uma das coesões que são apresentadas quando a gente lê o texto. Caridade e fraternidade. Eu sempre gosto, quando eu falo dessa palavra fraternidade, que o que me trouxe para o Espiritismo foi a caridade não há salvação. Para destacar isso. Por quê? Não conhecia nada disso. Lá pelo ano de 1981. Não sei por que cargas d'água eu comprei um jornal dos esportes. Quem conhece, era um jornalzinho assim de cor rosa. E o Jornal dos Esportes que tinha uma mensagem espírita, falando sobre Judas até. Eu lembro isso. Que Judas já tinha tido outras encarnações, que já tinha se redimido e tal. E eu li aquilo, achei interessante, falei, é verdade. Não sabia por quê, mas eu falei. E mais, quando eu li a frase fora da caridade não há salvação, eu, um ignorante por completo, um pouco menos hoje, né, diante da minha ignorância, mas eu li fora da caridade não há salvação, eu falei, é isso aqui, engraçado. Essa é uma religião que me agrada, esse é um pensamento que me agrada, e aquilo ficou ali na minha memória, inclusive na minha memória espiritual, né? Até que pelo ano de 1992 eu comecei a estudar a doutrina espírita e fui me fixando e percebi que ali estava aquilo que eu estava buscando. E olha que eu olhei muita coisa, tá? Não pensem que foi poucas, não. Foram muitas. Uma hora dessas eu tenho até vontade de rascunhar por onde eu passei, só para contar, curiosidade, né? E eu percebi, para mim, que eu sempre fui uma pessoa assim, um tanto quanto rebelde, né? Um pouco refratária à autoridade, o Espiritismo me veio justamente com uma autoridade moral, uma autoridade que vem de uma fundamentação muito forte e uma autoridade que se impõe sobre uma série de elementos que, na minha vivência, fizeram em muitas situações que eu me curvasse diante daquela autoridade. Às vezes até a contragosto, confesso, mas eu via ali, vejo até hoje, essa autoridade da doutrina espírita. Aliás, eu penso o seguinte: tem muitas pessoas que acham que é assim, um grande privilégio, né? Ou como se o espírita fosse iluminado. Tá? Eu diria assim: o conteúdo espírita é iluminado. E existem muitos espíritas que são também, digamos assim, com um grau de elevação até bastante substancial. Mas, na minha forma de ver, eu penso o seguinte: por mim, né, o espiritismo é para aquele doente terminal. É aquele que foi para cá, passou por um hospital, passou por outro, tomou uma medicação, tomou outra, e nada dava jeito. E aí disseram, agora você vai para o espiritismo. Porque se você morrer, toque, né, no peito dele ali, para que o coração volte a bater, né, a restaurar suas funções, eu diria que é um tanto quanto assim. O espiritismo é um remédio amargo, mas para doentes terminais, né? Claro que tem exceções,
tudo na vida tem exceções, né? Mas conteúdo, uma base que é para aquele que já está assim, ou já está cambaleando, caindo. Aí vem o Espiritismo e resgate. Tá? Prosseguindo, a caridade e a fraternidade. Eu estou falando, lembrando, das coesões que existem entre esses tópicos do texto. Tá? Essa é mais uma coesão. Todo, todas as, todos os tópicos, eles falam de caridade e fraternidade. É um valor central em todos os tópicos. Na instrução moral, ela é uma virtude fundamental nos obreiros do Senhor. É uma prática necessária para a missão espírita, na caridade, por exemplo, para os criminosos, e a abordagem compassiva e reformadora em vez de. Importante lembrar. Lembro também, para que a gente não tenha, às vezes, uma postura assim, um tanto quanto piegas, né? Doutor Isaac, claro, promotor de justiça lá em São Paulo. Quer dizer, o promotor de justiça é aquele que pede condenação, né? Ao contrário do defensor. Numa noite, conversando com ele, quem conhece sabe que ele tem uma voz assim, um tanto quanto melodiosa, né? Fala baixo e tal, mas um excelente orador, né? Um trabalhador fervoroso da doutrina espírita. Ele me disse, mais ou menos com essa tonalidade de voz, né? Paulo, quando eu faço júri, eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo e peço a condenação baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque se o delinquente, criminoso, aqui já começa a pagar por seus débitos na terra, ele vai chegar no mundo espiritual já com uma redução da pena que ele cometeu aqui na terra. É necessário que se comece pelo aqui para que se chegue mais amenizado no mundo espiritual. Eu achei interessante nessa visão dele, quando ele fala isso, promotor de justiça, e eu perguntei, mas aí você abre o evangelho abro o evangelho e peço a condenação baseada em princípios que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. E mais interessante, né? Para que esse espírito, chegando no mundo espiritual, ele possa já ter amenizado um pouco. Porque a lei é de causa e efeito. Não existe situações em que eu pratiquei, eu tenho que pagar, ou melhor, eu tenho que resgatar, tenho que cumprir situações para que aquela aquela penalidade que nós fizemos, como diz o Divaldo, no banco da economia da vida, pegamos lá, fomos no banco da economia da vida e sacamos. Ok. Num dado momento, nós temos que retribuir, não só sacar. Nós precisamos devolver, né? É assim que funciona. Também a coesão ela tem de metáforas e analogias. O uso de metáforas e analogias, como a da vinha do Senhor que nós temos aqui no texto original, tá? Ajuda a ligar os tópicos ao fornecer imagens claras e compreensíveis que ilustram os princípios espíritas. A vinha representa o trabalho contínuo e dedicado na promoção do bem e na colheita de frutos espirituais. Não existe benefício sem que a gente. A vida, na verdade, ela é sempre dessa maneira. Nós praticamos e nós seremos também, digamos que, retribuídos, né, perante as leis divinas. Então a gente precisa fazer, por exemplo, nós não temos aí o chamado bônus hora. Eu lembro que eu li, não, bônus hora. Quer dizer que aqui eu preciso trabalhar também, ou melhor, lá, né?
o próprio André Luiz, trabalhar para poder, contrário de muitas religiões, acham que o indivíduo aqui sai lá, ele vai ter benefícios assim. Nós não temos isso, por que que nós vamos ter lá? É um contrassenso. Prática dos princípios espíritas. Também todas essas práticas estão nos 5 tópicos: realismo, idealismo, obreiros do Senhor, instrução moral, vinha do Senhor, caridade para com os criminosos. Tópico exemplifica a aplicação prática dos princípios espíritas em diferentes textos. Por exemplo, no realismo e o idealismo, na pintura, mostram que a arte pode ser uma expressão desses princípios. Já nos obreiros do Senhor, destacam a importância do trabalho coletivo na disseminação da doutrina. A instrução, que é um outro tópico, e a caridade para com os criminosos mostram como esses princípios podem ser aplicados na vida cotidiana e na reforma social. Então, nós percebemos que está tudo entrelaçado. Interconexão dos temas. Bom, a interconexão dos temas, nós falamos, os tópicos são interconectados de maneira que cada um complementa e reforma os outros. A moralidade e a espiritualidade, discutidos na instrução, são fundamentais para os trabalhos dos obreiros do Senhor. A visão idealista na pintura, no curso da arte em geral, realismo e idealismo são duas abordagens distintas para representar a realidade. Porque a realidade ela é muito complexa, extremamente complexa. Nós aqui temos 5 sentidos, cada um com campo de ação, e nós temos percepções, por exemplo, a, a visão. O beija-flor, isso é científico, o beija-flor, cientificamente, ele percebe cores que nós humanos não percebemos. Os cães também ouvem sons que nós também não escutamos. Então, imagine nesse, porque isso é um espectro, né? Isso é um espectro. Um espectro que nós percebemos até um certo ponto, mas não significa que o espectro todo está aí. Então, por isso que o idealismo, como, por exemplo, agora há pouco, nós não podemos explicar assim de uma maneira realista. Um homem ouvindo uma música como do Dorival Caymmi, ele entra numa outra, observando, ele é como se ele entrasse assim num outro estado de consciência. Você vê lágrimas por causa de uma música. Aí nós já temos o que? O idealismo nos ajudando a perceber um pouco o que é a realidade, assim como o Gilberto Gil. Tem uma música, quem conhece, chamada Concerto para uma Voz, que é uma música que, quando eu ouço, eu não tenho como deixar de chorar. É uma música linda, Concerto para uma Voz, que é muito conhecida. É fantástica. Isso me coloca num estado de consciência um pouco mais alterado. Porque, como espírita, assim como o Kardec fala da escala espírita, existe um pensador russo chamado Gurdjieff, que o Gurdjieff fala de estados de consciência. E o primeiro estado é a consciência de sono. Consciência de sono é aquele cara que você
Você fala, vamos ali no grupo espírita assistir uma palestra. Ah, aonde? Ah, não. Aí se você chegar para ele e falar, não, vamos ali no bar tomar uma bebida. Hã? Ele automaticamente ele já fica excitado. Vamos. É assim, normalmente eles falam. Por quê? Porque ele está num estado de consciência de sono. Estado de consciência de sono. É aquele estado primitivo. A pessoa vive para comer, vive para fazer sexo. Ela vive assim, naquelas camadas mais baixas, né? Por quê? Porque é o estado de consciência dele. O segundo estágio, eu não vou falar todo isso não, né? Por causa do nosso tempo. Mas o segundo estágio, olha só o que o Gurdjieff colocava. É, é consciência de sono com sonhos. Tá? É aquele momento em que o indivíduo começa a sair daquele estado de sono, mas já dá sono. Luiz, só um segundo para desligar aqui o meu timerzinho aqui, que você vai ficar 5 tranquilo. minutinhos, Paulo. Eu pedi, Aí eu você pediu para pedi te avisar também aí, né? Então tá bom. é porque eu acionei a Alexa, né? Mas aí eu falei, se a Alexa falhar, o Aloysio não falha. Tá, então eu tenho uns 5 minutos ainda? Tá, então vamos lá. Então vamos correr, tá? Então, é importante que a gente comece a desenvolver essa forma de raciocínio, de ver a vida de forma realista, mas também da idealista, para que a gente comece a sair estados, né, de muita racionalidade. Racionalidade é ótimo, maravilha, mas pode observar que a pessoa muito racional ela fica chata, como atender em alguns tipos de doenças, desde que isso predomine nela, porque falta o ideal, falta ela desenvolver outras formas de perceber a vida, de perceber a vida não de uma maneira finita, mas de começar a perceber a vida de uma maneira infinita, de perceber a vida com muitas possibilidades, de muitas, e de ter oportunidade, se dar oportunidade, né? De chorar ou de se planificar como uma pintura, como uma peça de teatro, como um livro. Esses dias eu alguns contos de Chico Xavier, como a gente não se emociona, né? Diante de um espírito que viveu entre a gente. E hoje, por exemplo, o nosso Divaldo Franco, né? 97, né? 98 anos, se eu não me engano. Eu fico me perguntando assim, como é que uma pessoa de 98 anos de idade, com a lucidez que ele tem, chegou nessa condição com 98 anos? Aí, um tempo atrás, para finalizar, eu olhava, né? Isso é um Divaldo muito mais novo, tá? Divaldo com 70 e poucos, tal. Eu ouvia aquelas palestras e ficava assim, emocionado, né? Com aquilo. E ficava pensando, como é que esse cara, me permite a sessão com ele, né? Como é que pode ele ser com 75 anos, ele estar nessa condição física, enfrentar auditórios aí com horas, né, seminários, com horas e horas aí de duração, firme, forte. Como é que pode? Aí eu peguei, talvez por uma certa coincidência, ou como diz o Jung, por sincronicidade, uns 2 dias depois me um livro do Divaldo, a psicografia do Divaldo. Eu comprei num sebo, né?
Estava lá escrito assim, ao caro irmão, uma pessoa que obviamente eu não conheço, né? E com votos de paz, papapá, Divaldo, Vitória, Vitória, aqui é a nossa capital, né? Sabe qual o ano, Luiz? 1968. Pô, os caras responde, os caras em 68 estavam fazendo palestras em Vitória. Eu tinha 3 anos nascido. Falei, tá aí, né? E até hoje, isso tinha uns 40 anos depois, mais ou menos, o cara está aí fazendo a mesma coisa, né? Então, você começa a perceber que não tem acaso, né, nesse sentido. É preparação, 1978, é boa, é bom mesmo, né? Aliás, eu quando estive, aquela vez que nós estivemos com ele aqui no Sesc, quando eu tive a honra de ficar lá preenchendo lá algumas coisinhas para que ele assinasse, né? Quando deu uma esvaziada, deu para mim e falou: Paulo, você já está cansado? Para ele assim, você sabe que nada que eles dizem é por acaso, sempre tem uma intenção. Você está cansado? Você nem começou ainda? Sábio de volta. Me perdoem se eu não conseguir abordar tudo, na verdade são 5 tópicos, né? E a gente faz uma palestra de 1 hora, né? Aí a gente tentar reduzir isso a menos tempo, por isso é que eu tentei pegar aqui o ponto de coesão de todos esses tópicos, né? Para que facilite. Quero deixar o meu agradecimento ao Aloísio, ao que ele representa, pelas oportunidades que me tem dado, e também agradecer aqueles que tiveram a paciência de ficar me ouvindo, tá? Até o momento. Pedindo ao nosso Senhor Jesus que possa nos conceder uma noite de